a pastora Vanessa. E eu sou o pastor Dudu. E está começando mais um DR para você, agora com o tema As Coisas Velhas Ficaram Lá para Trás. Será que tem coisa lá atrás na sua vida? Fique ligado que mais um DR está começando agora. Que legal estar aqui com você para mais um programa DR, desenvolvendo relacionamentos, não é discutindo a relação, não é para desenvolver, para você melhorar seus relacionamentos, né? E hoje a gente está com um tema muito especial, as coisas velhas ficaram lá para trás, né? Será que você tem continuado carregando coisas velhas, né? Enchendo a sua casa, o seu lar, o seu relacionamento de coisas antigas, de coisas velhas que não valem a pena mais, que Deus não se lembra mais e você está trazendo junto com você? Será que isso está acontecendo na sua vida? É isso aí, tem um saudosismo que é legal. Assim, tem coisas que são boas de lembrar, de relembrar, de reviver, mas tem coisas que realmente tem que ficar para trás, né? Com certeza. A gente não pode viver... Meu pai falava assim, quem vive de passado é museu. Né? Então a gente não pode ficar preso nas coisas do passado. Né? Existe uma diferença assim, muito pequena entre pessoas que querem viver do passado, carregando coisas velhas que não vão acrescentar nada, e pessoas que valorizam o passado no que diz respeito à experiência, né? Então eu aprendo com meu avô, aprendo com os meus pais, coisas que vão me fazer andar mais para frente, mas não quer dizer que eu tô presa lá atrás, carregando peso, carregando pecados, carregando tristeza, né? Não é isso. Porque esse olhar para trás, né? Se a gente for parar para pensar, ele impede de progredir, né? Então não é diferente de aprender com quem veio. Os nossos antepassados, eles ensinam muito para a gente com a sua experiência, com as histórias que eles viveram, né? Mas o olhar para trás e ficar preso no passado impede a gente de crescer. E a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5,17, fala assim para a gente: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Deus apresenta para a gente, através de Cristo, a possibilidade da esperança do amanhã. Né? Muitas pessoas, elas perderam, muitas vezes por decepção, frustração, esperança no amanhã. Mas Cristo, ele vem trazer para a gente justamente essa esperança no amanhã. Porque em Cristo, né, as coisas já passaram. Não adianta você ficar relembrando, né, a ex-namorada não vai voltar, o marido não vai voltar para casa se ele saiu. Tem que orar, né? A gente tem que orar crendo na esperança que é Cristo. Ele pode restaurar tudo na nossa vida. E no relacionamento, se tem algo que a gente não pode ficar fazendo, é ficar lembrando do passado, das coisas ruins do passado, né? Eu e o Eduardo, de vez em quando, a gente senta lá e vai ver algumas fotos do nosso namoro, da nossa lua de mel, do nosso casamento, e é tão gostoso. Isso é bom, a gente não está falando disso. A gente está falando de pesos, de tristezas, de problemas que já colocaram um ponto final lá atrás e que você está relembrando. Então, toda briga vem aquela coisa e você relembra, né? Ou, por exemplo, você pode ter vivido no relacionamento uma traição, né? O seu marido, ou quando na época era seu namorado ainda, te traiu e aí você decidiu perdoar, decidiu seguir em frente com esse relacionamento, decidiu deixar para trás, mas você deixou para trás, mas sempre você vai lá, né, buscar. Pastor Márcio fala que Deus coloca os nossos pecados, né, no mar e coloca uma plaquinha assim, é proibido pescar, né, porque não tem como a gente ficar lá. Deus já esqueceu do nosso passado, Deus já esqueceu dos nossos problemas, dos nossos pecados, e às vezes a gente, né, se Deus já esqueceu, às vezes a gente se acha no direito de ir lá e ficar pescando coisas antigas e trazendo para o dia de hoje. E esse texto aqui, ele traz uma reflexão para a gente sobre o nosso posicionamento em Cristo. Ele fala assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, a questão aqui é, muitas vezes a gente não consegue permanecer em Cristo. Então, a gente fica relembrando, querendo viver experiências que foram lá atrás, né? E a gente não consegue andar para frente, porque a gente não está em Cristo. A gente não vive a realidade de nova criatura em Cristo. A gente vive a nossa realidade humana. E a realidade humana é triste mesmo, né? Porque aí você vai começar a se lembrar de coisas que já passaram na sua vida, né? Não, mas você é nova criatura em Cristo. É Gálatas 2:20, se eu não me engano, se eu estiver errado que vocês depois me xingam, mas fala assim, como é que é mesmo? Gálatas 2:20.
A Gata às vezes fala, é assim, lembrei aqui, ó. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, quer dizer que o viver agora é em Cristo. Não tem como eu viver em Cristo se não for Ele dentro de mim. Então, a gente precisa voltar, né? Porque, por exemplo, namorados, eles têm mania de ficar relembrando as experiências dos ex-namorados, comentando com o outro. Isso aí, gente, não acontece mais, porque agora você tem um namoro e ele projeta para um casamento. Então, para que você vai ficar tocando em assuntos passados, né? Você não consegue desenvolver o namoro se você ficar preso. Aí vai gerar ciúme, vai gerar contenda, né? No casamento, por exemplo, eu e a Vanessa aprendemos que olhar para trás é importante quando? Vou falar um momento, por exemplo. Ela falou aqui do álbum de casamento, essas coisas. A gente aprendeu com o pastor nosso que quando a gente estiver brigando muito, pega lá o DVD ou a fita, no nosso caso era fita, não, já era DVD. Não, amor, né? Já era DVD. Pega o DVD, nem tanto assim. Coloca lá para rodar o DVD e começa a perceber tudo que foi feito, como é que um olhava para o outro ali, pega o álbum de fotos de casamento, de namoro, aquilo lá que a gente tinha, e começa a olhar. Isso aí traz uma nova ótica para o momento que você está vivendo que está ruim. Aí você começa a falar, pô, isso aqui era bom demais. O passado, ele só serve naquilo que vai te fortalecer para viver no futuro de acordo com o que Deus tem para você. Então, o passado, ele só serve para isso, para você olhar para trás e ser fortalecido naquilo que você pode olhar para trás, ser fortalecido no propósito que Deus tem para você hoje, né? Porque o ontem já passou, o amanhã é só uma expectativa, o hoje é um presente. Hoje é o que a gente pode viver. Então, hoje é o que a gente pode tem que viver. Aprender a olhar na questão do passado como se fosse algo assim, até falando de relacionamento, você olhar para o seu passado, ver como você era antes e ver quem você se tornou, porque as pessoas reclamam muito do hoje, mas elas se esquecem que eles eram piores antes. Né? O casamento, ele tem que nos transformar. O casamento, o relacionamento, ele tem que fazer a gente ficar melhor do que a gente era. Todo namoro que a gente vai avaliar, a gente fala assim, como é que você era antes? Você está melhor hoje? Se você estiver pior hoje do que você estava antes, é a hora talvez de terminar até esse namoro. Né? Mas o casamento não pode terminar. Então você tem que o quê? Olhar para o passado e tentar relembrar de como as coisas eram boas, né? E projetar isso para um futuro melhor. Isso né? mesmo. Então o pastor Márcio fala que a gente só tem hoje para viver, né? Hoje é o que a gente tem, não fica querendo antecipar problema que vai ter lá na frente, não, vive hoje, faz o seu melhor no dia de hoje. E não traga para os problemas de hoje, que já são suficientes, que a palavra de Deus fala, basta cada dia o seu mal. Então, você tem os problemas hoje. Você não vem trazer coisa do passado, não, porque aí você não vai conseguir resolver os problemas de hoje. Os problemas de hoje são para ser resolvidos hoje, sem trazer coisas lá de trás. E a palavra de Deus também fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que traz esperança. A nossa esperança, por isso que esse texto fala, ela tem que estar em Cristo. Por isso que a gente tem que olhar para Cristo como alvo da nossa fé, da nossa vida e mirar nele e seguir nesse caminho. Isso mesmo. Então, que você seja abençoado, né? E que você decida não ficar olhando para o passado, não viver de coisas do passado que vão te fazer mal, que vão trazer peso para a sua vida, mas que você decida viver o presente, né? Com a expectativa do futuro, no que Deus pode fazer na sua vida. Né? E resolver, você decide resolver as coisas do passado, colocar um basta, colocar um ponto final e viver o que Deus tem para você, livre de todo o peso do passado, porque Deus não se lembra mais e não é você que vai lembrar, né? E lembre-se do final desse texto, fala assim, eis que foram feitas novas todas as coisas. Então, Deus tem algo lindo pra gente, algo novo, com cheiro de novo, né? Não é aquela coisa com cheiro de velho, né? É coisa nova pra gente cheirar e aproveitar o melhor que Deus tem pra nossa vida. É isso tá bom? mesmo. Então, o programa DR vai ficando por aqui, né? A gente espera na próxima, com essa ideia, com essa intenção de desenvolver o seu relacionamento. É isso mesmo. Deus te abençoe e até o próximo DR pra você. Tchau, beijo, tchau.